também receber o que o Senhor tem para nós. Alcança-nos, Senhor, e abençoa-nos, ó Pai, e dai-nos entendimento. Amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é como lidar com o pecado. Irmãos, muitas pessoas, elas não gostam muito de falar dos erros. Muitas pessoas não gostam muito de falar das coisas que deram erradas. A maioria gosta de falar daquilo que deu certo. Eu também gosto de falar daquilo que deu certo, daquilo que funcionou, daquilo que teve um bom resultado. Mas quando nós falamos do pecado, nós estamos falando da falha, nós estamos falando do erro, nós estamos falando daquilo que não deu certo. Agora preste atenção, uma pessoa, ela só vai conseguir ajudar a outra se ela estiver bem. Quando nós viajamos de avião, antes tem uma preparação e tem uma apresentação em caso de algum problema que aconteça na aeronave. Nessa apresentação, tem uma parte que fala que as máscaras de oxigênio, caso haja algum problema, elas vão automaticamente cair. E a pessoa deve pegar a máscara e colocar primeiro nela, e depois ver se tem alguém do lado que precisa daquela máscara. Porque, veja bem, se uma pessoa buscar socorrer a outra pessoa sem colocar a máscara, ela pode desmaiar antes de ajudar a outra pessoa. Então, na orientação que se dá no voo é: se houver algum problema, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude quem estiver do seu lado. Isso é apenas um exemplo dos nossos dias que serve para a nossa vida espiritual no sentido do que vamos falar. Nós precisamos compreender que primeiro a obra tem que acontecer em nós, para que depois ela aconteça nas outras pessoas ao nosso redor. Como vocês ouviram na leitura principal, que está aqui em 1 Timóteo 1, do 15 em diante. O apóstolo diz que ele, como sendo o principal pecador, ele se tornou um exemplo para os outros. Ele estava dizendo: se Deus me salvou, Ele também pode salvar a todos. Mas se nós não entendermos, primeiro, que a obra precisa ser realizada em nossas vidas, nós precisamos ter uma consciência, nós precisamos ter um pensamento formado, uma ideia formada, para que nós possamos, então, entender as outras pessoas e abençoar as outras pessoas ao nosso redor. Mas se eu tiver uma visão distorcida de mim, se eu me achar melhor do que as outras pessoas, em algum momento eu não vou conseguir ajudar quem precisa. Eu não vou conseguir ajudar nem a mim mesmo. Porque esta visão distorcida que o homem faz de si mesmo através do humanismo, ele coloca o homem como sendo o centro das coisas. Mas a palavra de Deus nos diz que o centro de tudo é o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Se eu não entendo que Ele é tudo, se eu não creio nele, se eu não vivo para a glória dele, eu vou começar a entender as coisas de forma errada. Eu vou achar que as coisas são para mim. Eu vou achar que as coisas são para as pessoas ao meu redor. Mas tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Então tudo é por Ele. Esta é a ideia que eu quero passar aqui para vocês. E eu vou mostrar em alguns textos bíblicos esta ideia. Vamos começar aqui em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Uma primeira verdade para nós termos aqui. A palavra de Deus nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, no versículo 24, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue,
para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Explicação claríssima. Quando nós entendemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos são todos, os seres humanos que nasceram antes de nós, os seres humanos que nasceram no nosso tempo, aqueles que nascerão ainda no tempo futuro, todos são todos, do passado, do presente e do futuro. Então o pecado, ele iguala a humanidade como todos na mesma condição. Veja, este entendimento é a base para que você busque a misericórdia de Deus, para que você se veja numa posição em que você precisa da graça de Deus, que você precisa do favor de Deus, porque se todos pecaram, ele já dá em seguida o remédio, dizendo que sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Nós não vamos ter que fazer um esforço ou um pagamento para que este perdão aconteça. Por isso, mas para que haja perdão, é preciso primeiro haver a condição de aceitação de que somos pecadores. Se essa condição não existir, automaticamente a cura também não vai existir. Vocês sabem que o grande problema que muitas pessoas têm é o seguinte: ela vai ao médico, o exame está dizendo o que ela tem que fazer, mas ela não quer fazer, porque ela não está sentindo aquilo que o exame está mostrando. Mas se não cuidar, vai piorar. E se a pessoa cuida, se ela faz o que o médico orienta, a saúde dela melhora. Se eu não aceitar que eu estou doente e que eu preciso tomar o remédio, e negar que eu estou doente, e negar que eu preciso tomar o remédio, eu vou me prejudicando a cada dia. Meu corpo vai se debilitando, eu vou tendo dificuldade. Nós estamos falando aqui de coisas óbvias, coisas do dia a dia, para você entender que o pecado funciona desse jeito. Qual é o diagnóstico de Deus? Você passou lá na ultrassonografia de Deus, você passou no raio-x de Deus e foi identificado como um pecador. Qual é a cura para o pecado? É o Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus. Então, quando você entende isso, você já subiu mais um passo no entendimento. Eu quero mostrar também para vocês algo que é profundo aqui. João, o capítulo 16. João, capítulo 16. Nós vamos ver aqui e a gente já viu muitas vezes estas coisas, mas se você não guardar esses exemplos, você vai dispersando na sua mente. A partir do versículo 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e portanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Muitas vezes você vai ouvir a palavra, igual você está ouvindo agora, e às vezes de primeira você não vai entender. E o que os discípulos de Jesus faziam? Senhor, eu não estou entendendo. Por exemplo, como que eu vou saber se eu sou pecador ou não? Como que eu tenho consciência de pecado? Como que eu tenho consciência da redenção em Cristo? Se fôssemos fazer a pergunta para o texto. Assim como as pessoas iam a Cristo para ter as suas dúvidas solucionadas, que nós não vamos entrar na questão, mas é só para você entender que em Jesus você vai ter todas as respostas que você precisa. Então é assim que nós vamos entender a palavra de Deus. Eu também quero ir um pouco mais adiante aqui, mostrando exemplos práticos. Esse outro exemplo prático aqui, eu já mostrei muitas vezes, mas vale a pena. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 13. Diz assim, ó: e o publicano, porém,
estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Neste exemplo de oração, nós entendemos o seguinte: este pedido de perdão e esta consciência de pecado é algo que uma pessoa pode ter, e ela vai direcionar a sua oração a Deus falando isso: Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Porque eu sei que eu não consigo fazer tudo certo. Eu sei que eu não consigo fazer as coisas corretas. Então aqui nós temos um exemplo prático de uma pessoa no seu particular que, orando a Deus, reconheceu o seu pecado diante de Deus. Seguindo aqui, olha, um outro exemplo que agora cai nas outras pessoas. Voltando lá para João 9, João capítulo 9, veja só, a partir do versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem um outro aspecto, que é esse da leitura, que é o seguinte: nem tudo é pecado. Então, quando eu posso incorrer num erro? Quando eu quero ver o pecado dos outros. Porque veja bem, eu só tenho condições de saber o meu pecado. Eu não tenho condições de saber o seu pecado. E você não tem condições de saber o meu pecado. Quando eu pego e passo a olhar para as pessoas e a fazer o entendimento daquela pessoa, a falar sobre aquela pessoa e dizer: olha, quem pecou? Porque olha que situação dessa vida, alguma coisa errada aquela pessoa fez, alguma coisa errada aquela pessoa está fazendo. Quando eu faço isso, eu posso ser repreendido, como os discípulos foram. Jesus falou: não foi pecado, nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. Então a causa desta doença não estava no pecado. E é isso que nós precisamos entender. Quando que eu passo a ter dificuldade? Quando eu começo a ver o pecado dos outros. Então é sinal que alguma coisa não está certa. Porque se eu começo a observar os outros, se eu começo a influenciar as outras pessoas através de acusação, daí em diante eu já estou assumindo um outro papel. Porque veja bem, como é que Jesus convencia os pecadores? Através da pregação da palavra e do exemplo da sua vida. Era assim. Então como é que nós vamos levar a palavra? Nós vamos abrir a Bíblia e vamos pregar a palavra e vamos dar o nosso depoimento pessoal. A obra quem vai fazer é Deus. É assim que funciona. Agora, se eu pego e começo a enxergar pecado nas coisas, consequência de pecado nas pessoas, a partir dali em diante, eu já saí do ponto onde Deus me quer. Então faça um exame pessoal. Se é mais fácil você achar o seu pecado ou o pecado das outras pessoas. Se a resposta for: olha, eu sei ver muito bem quando uma pessoa está pecando, aí hoje é aquele momento de você falar: Senhor, eu quero ver quando eu estiver pecando e quero orar para que aquelas pessoas sejam salvas. Porque aí você vai buscar a Deus pela sua salvação e vai buscar a Deus pela salvação das outras pessoas, para que elas possam sair do pecado e abandonar o pecado. Veja, nós estamos construindo uma ideia. Nós estamos construindo um princípio. Estes exemplos já deu para você entender bem, e não tem como falar sobre esse assunto sem passar em Mateus capítulo 7. Eu falo que eu sempre gosto de passar em Mateus 5, 6 e 7, mas hoje só no 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, que quer dizer falso. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Qual é a nossa função? A nossa função é saber, eu não enxergo tudo, eu não vejo tudo, só Deus enxerga tudo e só Deus vê tudo. Vou dar um exemplo simples para vocês. Às vezes, meus irmãos, nós recebemos mulheres que elas foram espancadas, ameaçadas e passaram por todo tipo de violência. Mas quando às vezes nós olhamos para aquela mulher, nós vemos uma mulher divorciada, uma mulher separada. Nós não sabemos quantas cicatrizes ela teve, quantas dores ela passou, quantas dificuldades ela teve, quanto pânico ela viveu. Se eu olhar para aquela mulher como uma separada, ou como uma mulher que quer tomar o marido dos outros, ou como uma concorrente na igreja, o que vai acontecer? Eu vou estar sendo o juiz. Eu vou estar sendo aquela pessoa que está julgando a vida dela. Na maioria das vezes, as pessoas que sofrem, elas não querem ficar contando o seu sofrimento. Elas não querem falar, gravar um vídeo, colocar na internet, mostrar para o mundo inteiro ver. Elas não querem, elas querem esquecer a dor que elas passaram. Então, como eu devo olhar para esta mulher? Olha o que a palavra de Deus diz. Eu devo olhar para ela como se fosse uma irmã minha, como se fosse uma mãe minha, como se fosse alguém da minha família. Entende? Porque eu não vou olhar para ela com escrito assim, ó, divorciada. Não, eu vou olhar para ela como uma mulher que é minha irmã, que é minha mãe, que faz parte da minha família, e ela vai vencer para a glória de Deus, assim como as outras pessoas. Entende o que é o olhar de Deus? Porque, irmãos, a gente não está lá, a gente não sabe o que as pessoas passam. Então, por isso que o Senhor fala de trave. O Senhor diz assim, olha, você pode julgar uma pessoa, e aquela pessoa está com a melhor das boas intenções, ela está realmente querendo buscar, querendo ter a vida dela transformada, liberta, mas as pessoas muitas vezes só nos enxergam pelo nosso passado, só nos enxergam pelos nossos problemas, pelas coisas que nós já vivemos. Igual, por exemplo, se você não conhecesse a minha história, você poderia falar assim, ó, o pastor está defendendo o divórcio. Alguém que assistir essa mensagem pode falar isso. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa vítima de violência. Mas eu estou falando de uma pessoa só. Eu não estou falando do contexto como um todo, ou da doutrina. Eu quero te mostrar o seguinte, se você pegar só esse pedacinho de eu falando aqui, que as pessoas gostam de fazer os recortes da internet, eles vão pegar esse pedaço e vão falar, olha aqui, olha aqui. Agora, se você ouvir todo o conteúdo, você vai entender aquilo que eu falei, como vocês que estão aqui participando de tudo. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Muitas vezes, irmãos, nós só temos um recorte da vida da pessoa. Nós não sabemos as dores que ela passou e nem a história que ela tem. Foi por isso que Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Porque muitas vezes, irmãos, o que aconteceu de ruim na vida de uma pessoa, ela às vezes não quer contar. Pode ser que um dia ela peça para dar o testemunho e conte os sofrimentos. Mas como que eu devo me relacionar com as pessoas? Pensando assim, ó, aqui está uma mulher arrependida, um homem arrependido, uma pessoa que está seguindo a Jesus comigo. Então nós vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Nós vamos caminhar todos os dias na presença de Deus. Porque aqui na igreja, meus irmãos, nós vamos ter pessoas de todos os tipos, pessoas que já passaram por tantas coisas na vida, mas que às vezes ela está na igreja para buscar a Deus e ela não quer falar, ela não quer ficar falando da vida dela, ela não quer ficar contando nada da vida dela. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho curiosidade de saber nada da vida dos outros, nada. Não tenho curiosidade nenhuma. Por quê? Porque se você mexer, o problema acontece. Irmãos,
Isso que eu vou contar para vocês tem mais ou menos assim uns 18 anos, 19 anos. Preste atenção. Eu e esse pastor Wilson Roberto Carvalho Neves aí. Olha a história. Irmãos, eu falei para ele assim, rapaz, no Natal, a gente podia comprar o peru e assar. Aí ele falou assim, mas esse fogão aqui, pastor, eu não era casado ainda. Ele falou, ele também não. Esse fogão aqui, pastor, não está funcionando no forno. Aí eu falei para ele, vamos comprar um fogão novo. A gente vai lá e parcela o fogão. Não precisa disso não. Na casa da minha irmã, a irmã dele, a Patrícia, na casa da minha irmã tem um fogão lá. Tá novinho. Falei, tá? Não, tá ótimo. É só eu pegar. E isso dezembro foi ocorrendo. Eu falava para ele assim, você pegou o fogão? Calma, tá com muita pressa, eu vou pegar. Ainda ficou meio bravinho ainda. Calma. Falei, tá bom, vamos lá. Beleza. Chegou no dia 24 de dezembro, ele falou comigo assim, eu peguei o fogão. Vamos lá? Vamos. O que ele fez embaixo assim da casa dele, né? Colocou o fogão lá e jogou água. No que ele jogou a água, começou a sair barata. Irmãos, pensa no tanto de barata. E as baratas saíram. Estava eu, ele, o irmão deles, e estava tudo lá. E ele lavando. Eu falei, rapaz, não, saiu tudo. Não tem mais nenhuma barata. Eu falei, tá livre, mas foi muita, tá? Estou falando aqui para você, muita barata. Ele falou para mim, não, tá livre, não tem mais barata nenhuma. Eu falei, beleza. Nenhuma. Ele falou, mas para a gente não ficar com dúvida, eu vou jogar um álcool e jogar fogo, se tiver alguma queima. A ideia é boa. Eu falei, bom, então faz isso. Irmãos, quando ele jogou o álcool e tacou fogo, saiu o dobro daquelas baratas que tinha saído com a água. O dobro. Aí eu perguntei para ele, você tem coragem agora de assar o peru aí nesse fogão? Tenho não dá mais não. Aí passou o Natal, nós compramos o fogão novo. E aí não teve problema, veio da loja. Mas eu quero dar esse exemplo que nós passamos, realmente bem estranho para vocês, para dizer o seguinte, tem coisas, meus irmãos, que é melhor a gente não mexer. Você está entendendo? Porque vai aparecer coisas que não é para aparecer. Entenda o que eu estou falando. Vamos orar. Vamos pedir para Deus abençoar, vamos pedir para Deus operar. Então, o pecado, irmão, é algo que você confessa para Deus, o Deus te perdoa, te purifica, te limpa e você segue uma nova vida. O passado não é para ficar sendo remexido. Se você for mexer com esses fogões igual o pastor Wilson Roberto Carvalho, tá isso, irmão. Aí depois ele falou, não, mas eu acho que é porque o fogão estava lá no quintal. Eu falei, rapaz, você trouxe o fogão que estava no quintal. Estava lá, eu não pensei que ia ter. Vocês entendem? Então assim, tem coisas que é melhor você pensar assim, o Senhor faz novas todas as coisas. Você é um novo homem, você é uma nova mulher na presença de Deus. Pensa para frente, pensa aquilo que Deus vai fazer com você. Eu creio que você está entendendo que o pecado é um problema, mas a solução para esse problema é o Senhor Jesus. E aqui, eu não posso deixar de mostrar também para todos vocês aquilo que é a obra de Deus. Porque agora eu vou terminar aqui este raciocínio lá mesmo em João. Porque quando o Senhor explica a obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas, ele mostra como o Espírito Santo age dentro de nós, como que ele age na nossa mente e no nosso coração, como que ele opera nas nossas vidas. E é isso que o Senhor ministrou para aquele povo. João, capítulo 16, versículo 8 em diante, diz assim, e quando ele vier, está falando do Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim.
da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja, quem que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem uma consciência assim, eu sou um pecador, então você está certo, porque o Espírito de Deus que ministra sobre você. Qual é o segundo problema que eu já apontei para vocês? É quando a pessoa diz assim, ó, eu sou pecador, mas aquele ali é mais do que eu. Então eu já saí do foco. Quando eu chego no nível de falar o seguinte, olha, eu não tenho esses problemas, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa 100% correta, eu não tenho erro nenhum. Pronto, aí é o grau máximo do problema. Mas se você ainda se acha um pecador, significa que o Espírito de Deus está ministrando sobre a sua vida e está trabalhando em você. Esta palavra no texto principal é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo estava falando, mesmo ele sendo um homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, estamos falando do apóstolo Paulo, estamos falando de alguém que tinha uma intimidade com Deus, que tinha uma vida de oração, uma vida de pregação. Ele falou, dos pecadores eu sou o principal. Então, a partir do momento que eu prego, como eu estou pregando aqui para vocês, eu tenho consciência que dos pecadores eu sou o principal. E o que me faz ter essa consciência? O que te faz ter essa consciência? O que está escrito aqui. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Porque quando eu olho para você, eu vejo a nova mulher, eu vejo o novo homem. Agora, quando você mesmo olha para você, você vai dizer, pastor, mas eu tenho umas coisinhas aqui para acertar, eu tenho algumas coisas para consertar em mim, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, eu preciso da ajuda de Deus em mim. Todos os dias eu vejo isso em mim, eu falo, olha, eu preciso melhorar, eu não posso ser assim, eu tenho que melhorar ali, eu tenho que melhorar lá. E como que eu percebo isso? É porque o Espírito Santo está ministrando sobre mim, é porque o Espírito Santo está ministrando sobre você. Quando você escuta uma palavra, quando você lê a Bíblia, quando você adora o Senhor, o Espírito de Deus ministra aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você tem que mudar, aquilo que é a consciência particular entre você e Deus. E aqui está a ministração do Senhor, aqui está a palavra do Senhor. Por que o Senhor salvou Paulo, o principal dos pecadores? Por que o Senhor salvou César, o principal dos pecadores? Por que o Senhor te salvou, o principal dos pecadores? Para que nós possamos ser exemplo da glória de Deus. Para que nós possamos ser exemplo no meio das pessoas. E é isso. É por isso que o Senhor fez a obra em nós. E todo mundo que o Espírito Santo operou, ele não é hipócrita e nem soberbo. O apóstolo Paulo, ele fala aqui que ele foi fariseu. E o que é ser fariseu? Era ser um observador completo das leis. E ainda eles acrescentavam algo às leis. E veja, mesmo ele sendo um homem totalmente obediente ao judaísmo, totalmente obediente ao farisaísmo, ele se disse o principal pecador. Então entenda, não é porque nós estamos vivendo uma vida em santidade na presença de Deus, que nós deixamos de ser pecadores, que nós deixamos de cometer falhas, que nós deixamos de cometer erros. Mas nenhum erro e nenhuma falha é maior do que a graça de Deus na sua vida, do que o perdão de Deus para você. Então você não precisa deixar Deus, você não precisa deixar a presença de Deus, você não precisa se afastar do Senhor, porque ao contrário,
Quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de pecado você vai ter, mas também você vai ter mais consciência da salvação, do tamanho da graça, do tamanho da salvação que te alcançou. Esta salvação nos alcançou, esta salvação me alcançou, esta salvação te alcançou. Então, se você está incomodado, parabéns, você está na presença de Deus. Se você está incomodada com você mesma, parabéns, você está na presença de Deus. Se você acha que você tem que melhorar, tudo certo, porque você está na presença de Deus. Nós, meus irmãos, não vamos acusar pessoas, nós não vamos nos levantar contra pessoas, nós não vamos agredir pessoas, nós não vamos brigar com as pessoas, no sentido de fazer ela obedecer de qualquer jeito, porque não tem como. O que nós podemos fazer é orar, o que nós podemos fazer é entregar nas mãos de Deus, porque aquele que hoje está caído, está no pecado, amanhã pode estar sendo uma nova criatura, e está no meio de nós ou em qualquer outra igreja, servindo ao Senhor. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem pessoas assim, eu tenho certeza que todos vocês já passaram por esta graça, mas eu quero lembrar vocês disso. Eu preciso que vocês se lembrem desta graça. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então eu não me coloco melhor do que vocês. Não é porque eu estou usando o microfone, eu estou usando a palavra, não é porque eu sou casado com uma mulher só, não é só porque eu tenho um filho, porque eu vivo a minha vida em santidade, que eu sou melhor do que você. Não! Irmão, preste atenção, a condição que Deus me deu, Ele também te deu. A nossa história pode ser diferente. Eu posso ter tido algumas decisões, você pode ter tido outras, ou outros irmãos podem ter tido outras, mas isso não te diminui na presença de Deus. Isso não coloca eu superior a você, ou você superior a mim, só porque eu dediquei toda a minha vida à igreja. Você pode ter passado um pedaço da sua vida no mundo, mas agora você está com Jesus. Agora você está na presença de Deus. Então você não é diferente de nós, nem nós de vocês. Todos nós estamos aqui na condição de filhos de Deus. Entenda isso para a sua vida. Não deixe dúvidas sobre você. É claro, meus irmãos, que nós não somos iguais. É claro que os problemas que você passou, a sua história, a minha história, nós temos problemas e dificuldades diferentes. Às vezes a gente fala a respeito das pessoas que tiveram oportunidade de ter tudo na vida, e às vezes essas pessoas não dão valor às conquistas, mas às vezes aquela pessoa que conquistou tudo com muita dificuldade, essa pessoa passa a dar valor a cada conquista, a cada coisa, porque foi tudo difícil. Mas a pessoa que lutou muito para conquistar, ela é melhor do que a pessoa que lutou menos? Não. Não é porque alguém conseguiu chegar num lugar maior diante dos homens que ele é melhor do que aquele que não chegou. Porque diante de Deus, todos somos pecadores. E todos precisamos da graça. E todos precisamos da misericórdia. Então, com esta consciência, irmão, siga a sua vida com Jesus. Siga a sua vida na presença de Deus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, que estes meus irmãos e as minhas irmãs, ó Pai, não desistam, Senhor, da sua caminhada. Que eles possam perseverar, ó Pai, na sua caminhada, mesmo que